Boa noite, eu sou a Thaís, residente do segundo ano de coloproctologia do Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. Hoje eu vou apresentar para vocês o que mudou na rotina do residente desde o início da pandemia, aqui, principalmente aqui em Belo Horizonte. Hoje nós temos aproximadamente 1.800.000 casos no mundo todo, com 116 mil mortes. Esses são dados atuais de hoje, dia 3 de abril. No Brasil, são 22 mil casos, 393. Em Minas Gerais, 97 cidades afetadas e 794 casos confirmados até então. Em relação falar um pouco da cronologia do Covid-19, em 31 de dezembro foram os primeiros casos de pneumonia em Wuhan. Dia 7 de janeiro foi definido como novo coronavírus, que é o Covid-19. Em 9 de janeiro foi a primeira morte de um paciente com Covid. Dia 13 teve o primeiro caso fora da China, na Tailândia. Dia 30, o primeiro caso de confirmação de transmissão comunitária. Dia 2 do 2, a primeira morte fora da China. Dia 25 do 2, chegou em São Paulo. Dia 6 do 3, aqui em Minas Gerais, o primeiro caso foi na cidade de Divinópolis. Dia 11, a OMS declarou pandemia. Dia 16 teve o primeiro caso e 17 foi definido como transmissão comunitária em BH. A partir desse momento, quando teve a transmissão comunitária, o prefeito de Belo Horizonte ele definiu no dia 18 do 3 que todas as atividades comerciais estavam suspensas na cidade. Foi aí que a gente também começou a pensar em formas do que a gente faria na residência do serviço de coloproctologia do hospital. Esse é um parecer técnico que foi emitido pelo Conselho Nacional de Saúde. A recomendação foi realizada dia 26 de março, que fala principalmente sobre a residência médica. Eu pontuei alguns pontos, são vários, listam vários pontos, mas eu pontuei alguns principais que eu acho que se encaixam mais na residência cirúrgica, que seriam que todas as atividades teóricas presenciais elas devem ser suspensas. A gente já começou a fazer isso lá no hospital, então todas as nossas reuniões elas têm sido feitas via virtual. E ofertar essas atividades em outras modalidades, uma delas é essa que a gente está fazendo agora, que seria pelo Zoom. Devem ser suspensos pelo período necessário todos os eventos acadêmicos, científicos, culturais, apresentações públicas, manter as atividades práticas e teóricas, mas respeitando o limite de 80% da carga horária semanal, que seriam 48 horas. A gente sabe que na residência cirúrgica a gente excede muitas vezes essa carga horária, na grande maioria das vezes, na verdade, mas com essa escala reduzida, a gente acaba ficando um pouco nesse número, sim. Todas as recomendações de isolamento, elas também são para o residente e são para os chefes, todos os profissionais do serviço. Você tem, dessa forma, assim, se a gente for pensar, já tem quase um mês aí que a gente está em escala reduzida, a gente tem que pensar em formas de adaptação curricular para a gente não sair muito prejudicado ao final da residência. Devem ser garantidos todos os equipamentos de proteção individual também para o residente. Os residentes de saúde que se encaixam nos critérios suspeito, provável, confirmado, eles devem cumprir o isolamento ou a quarentena, assim como todo o restante da população. Então, esses são os principais pontos do Conselho Nacional de Saúde. Só para falar um pouco sobre as interferências na residência médica, o Ministério da Saúde ele divulgou que vai pagar um bônus mensal para o residente durante a pandemia, aproximadamente 20% da bolsa do MEC pelo período de 6 meses. A gente está aguardando ainda, isso não foi liberado. No Felício Roxo, o serviço, principalmente de infectologia e da clínica médica do Felício Roxo, emitiu um comunicado no dia 16 de março, que foi quando teve o primeiro caso em BH, sugerindo que todas as corridas de leito elas deveriam ter entrada limitada nos apartamentos, nas enfermarias e nos boxes de CTI, limitando apenas 2 membros por equipe. As reuniões científicas elas deveriam ser todas suspensas. O residente ou qualquer profissional de saúde deve manter a quarentena até melhora dos sintomas respiratórios e o uso de máscara cirúrgica naquela ocasião, máscara cirúrgica e luva para avaliar os pacientes na enfermaria e no CTI. Foi emitido um protocolo para manejo do novo coronavírus. Eu não vou delimitar aqui porque eu acredito que a doutora Adelina vai falar mais à frente. Teve uma rede de apoio, então tem uma psicologia disponível para o residente, que são tempos difíceis para que fique uma linha aberta caso a gente precise. O corpo clínico e os residentes, sempre que tem a suspeita do Covid-19, ele deve ser testado. Então o hospital ele faz essa testagem tanto para influenza no teste rápido, quanto o PCR para a sorologia do Covid, só o PCR, né, não a sorologia para Covid-19.
Ocasionalmente a gente recebe boletim epidemiológico lá no hospital, informando quantos pacientes têm internados suspeitos, confirmados no CTI ou na enfermaria, até para uma medida de cuidado, para a gente saber onde que a gente deve tomar mais cuidado dentro do hospital. No dia 23/3, a proctologia iniciou uma escala reduzida. A gente definiu que vai um residente do primeiro ano e um residente do segundo ano todos os dias. Se necessário, vai mais algum. Nós somos 5, então 2 a 3 pessoas vão por dia. Para evolução, plantão e cirurgias, o plantão noturno, que antes era presencial, se transformou em sobreaviso e foram suspensas todas as colonoscopias eletivas, todos os ambulatórios e as cirurgias eletivas não oncológicas, mantendo apenas as cirurgias oncológicas, urgências e algumas colonoscopias de paciente internado que tenham alta suspeita oncológica ou que seja urgência. A gente começou então a fazer as nossas reuniões, a gente tem algumas reuniões clínicas durante a semana, a gente começou a fazer pelo Zoom, com uma alta adesão da equipe, de todos os residentes, dos nossos preceptores. A Sociedade Brasileira de Coloprocto, ela define que na nossa formação, no primeiro, um N de cirurgias e de colonoscopias para o primeiro e para o segundo ano. No primeiro ano, ao final desse primeiro ano, o médico residente ele deve ter feito no mínimo 15 operações supervisionadas e 30 colonoscopias realizadas. No segundo ano, 15 videocirurgias coloretais, 10 operações realizadas sob supervisão e 30 colonoscopias. A gente sabe que durante a nossa formação, acredito que a maioria de nós residentes, pelo menos aqui em Belo Horizonte que eu sei, a gente ultrapassa muito esse limite, mas o que fica é a preocupação, a apreensão, a gente fica preocupado com a nossa formação, saber quanto tempo mais vamos ficar parados, já tem aproximadamente um mês que a gente está em escala reduzida, e aí a gente conta com o apoio dos preceptores para a gente conseguir suprir essa falta de cirurgias, de colonoscopias, e é isso. Obrigada. Boa noite. Então, nós temos já áreas restritas, específicas para o atendimento de COVID, com a paramentação mais completa. No ambulatório, como vocês podem ver, cadeiras são alternadas para que as pessoas fiquem mantendo o distanciamento necessário, reduzindo o risco de transmissão entre pacientes. Vários treinamentos para todo o corpo clínico envolvido, as pessoas dos plantões, para todo o corpo de enfermagem, técnicos, enfermeiros, administrativos, pessoal da limpeza, simulações realísticas de intubação, extubação e de várias situações de atendimento no PA e fora do PA. Isso também envolveu bastante gente, muito trabalho. Nós temos um histórico de dezenas de comunicados feitos ao longo desse período. Os comunicados vêm mais ou menos nesse formato, são enviados por e-mail e por WhatsApp. Agora nós estamos com um aplicativo novo do hospital que foi implementado esse mês, que tem a condição de também trazer esses comunicados dentro do aplicativo. Então, vários desafios, e a comunicação é um dos mais... Tem um relaxamento das normas, mas para que fosse algo nós publicamos o protocolo institucional em início de março, que a Thaís já mostrou. Estamos fechando a segunda versão com algumas atualizações. Esse protocolo fica principalmente no pronto-socorro, dando apoio, fica impresso no pronto-socorro, que é algo que é fora do padrão lá na instituição. A gente normalmente não trabalha com protocolo impresso, mas frente à necessidade de um acesso imediato, à dificuldade do médico que está lá no pronto-socorro, às vezes paramentado, de conferir alguma coisa. Então a gente optou por manter esse documento impresso para consulta. E o nosso fluxograma, ele não é um fluxograma que difere dos outros serviços. Ele não tem nada de especial no sentido, ele é uma adaptação para a nossa realidade. Basicamente é o paciente que tem sintomas respiratórios, que se enquadra, como suspeito de COVID. Se ele estiver estável, ele vai voltar para casa, ele vai ser orientado a voltar para casa, se ele não tiver critério de internação. E se ele tiver critério de internação, ele vai ser classificado entre duas entidades, que seriam síndrome gripal, aquele paciente que não tem dispneia, não tem hipoxemia, e SRAG, síndrome respiratória aguda grave,
naquele paciente que tem sinais de hipoxemia, e aí ele vai ser direcionado, se for SRAG, se ele tiver condição de enfermaria, apartamento, ele vai para a enfermaria, apartamento. Se ele tiver sinais de hipoxemia mais intensa, sepsis, choque, ele vai para o CTI. Nosso protocolo de tratamento é basicamente de suporte. Nós usamos nesses pacientes que foram internados, os pacientes com critério de gravidade, os severos e críticos, nós iniciamos hidroxicloroquina ainda antes dos protocolos de estudo, né, que nós estamos entrando agora, mas já usando frente até a recomendação do Ministério, com aplicação de TCLE. Mas, então, já tivemos aí pelo menos uns 5 ou 6 casos que fizeram uso de hidroxicloroquina e azitromicina. A gente foi treinado hoje. Hoje foram as primeiras reuniões do estudo Coalizão 1, 2 e 3, que nós estamos elencados para participar. São estudos com o Einstein, que tem encarregado, o Einstein e o Hospital do Coração, em São Paulo, que são Coalizão 1 em pacientes com infecção leve, Coalizão 2 infecção moderada, Coalizão 3 infecção severa, e aí avaliando hidroxicloroquina, hidroxiácetro versus controle, e no severo o uso ou não de corticoide. Então, os treinamentos foram hoje, amanhã deve passar já pelo CEPN, tem todas as coisas têm sido mais rápidas para a gente conseguir fazer essas investigações de forma a tempo de que a gente tenha essas respostas de forma mais rápida. Esse estudo está previsto para 600 pacientes, se não me engano, 670 pacientes no total, já tendo uns 60 pacientes elencados. Nós estruturamos uma anamnese no nosso prontuário eletrônico, então a gente tem uma anamnese COVID, que é direcionada para os atendimentos dos casos suspeitos. Ela já foi estruturada com todos os sinais e sintomas, fatores de risco, para que a gente possa capturar os dados necessários e para que a gente tenha um banco de dados mais correto, mais fácil de buscar, inclusive para as publicações. E aqui um pouco do que a gente tem analisado de dados já com aquela anamnese estruturada. Então, lá no nosso pronto atendimento, até hoje, a gente já teve quase 800 atendimentos. Isso aqui é atualizado em tempo real. Então, a gente tem lá a faixa etária, uma parte da faixa etária entre 30 e 40 anos, os sintomas mais comuns, então tosse é o sintoma mais comum, coriza, depois febre, e a maior parte dos pacientes foram classificados como síndrome gripal e tiveram alta para casa, uma menor parte, só 2% classificados à admissão como SRAG. Esse aqui embaixo, a curva de atendimento por data, em acumulado. A TI mexeu no gráfico, a gente tem um gráfico também que hoje não estava aparecendo, que é de número de atendimento e internação por dia, e não acumulado, como vem aqui. Então, eu consigo ver a cada dia quantas internações foram feitas e quantos atendimentos no PA foram feitos. A maior parte dos atendimentos sexo feminino. Aqui, das internações que foram feitas no hospital, a gente teve até agora 87 internações suspeitas. Durante a internação, a gente conseguiu excluir 18. Essa é a faixa etária das internações. E o tempo médio de internação no CTI, 17 dias. Isso aqui é de paciente confirmado. E na unidade de internação, 5 dias apenas. E essa é a curva trazendo dia a dia, que eu já havia me referido, dia a dia, número de internação e número de atendimento, mas esse também é acumulado dos dois. Então, isso dá um pouco do cenário que a gente tem vivido. A gente teve até agora só 10 casos confirmados, dentre esses 700 casos suspeitos, 87 internações. Hoje, a gente tinha 3 pacientes apenas internados e tínhamos dado 68 altas de pacientes investigados. Esse dado não fecha muito bem aqui, mas enfim, a gente precisa, ainda tem alguns dados para fechar pelo controle de infecção, para que o dado feche direitinho, mas é mais ou menos isso que a gente conseguiu compilar. Na nossa abordagem, como a Thaís falou, a gente montou uma estratégia para testagem do corpo clínico. Então, isso foi uma das ações também precoces. A testagem do corpo clínico colaborador é agendado, as pessoas podem ir ao serviço com horário agendado, não gasta nem 10 minutos lá,
faz o teste, em geral, entre 24 e 72 horas a gente tem o teste de Covid e o teste de influenza, que a gente também tem feito, sai quase que imediato, em menos de 2 horas o teste está pronto. A gente teve até agora um caso de influenza apenas entre médicos e 4 testes de Covid, sendo que alguns desses, 2 desses com exposição epidemiológica fora do serviço, e de colaboradores, se não me engano, 3 testes positivos, e também colaboradores que já testaram, que trabalham lá no hospital e fora do hospital. Mas, enfim, conseguimos identificar essas pessoas, já estavam fora da atuação e agora estamos monitorando os contatos. Então, o que a gente preconizou de uso de EPI é também muito próximo do que todos têm feito, né? As questões de óculos, a luva de procedimento, gorro, capote, a máscara cirúrgica ou a máscara N95, dependendo do procedimento ou do contato com o paciente, e o face shield. Lembrando que, então, que o uso da máscara N95 é prioritário, né? Principalmente nos momentos de geração de aerossol, e, quando possível, o face shield também pode ser usado em substituição ao óculos. A gente tem óculos para todo mundo, foi distribuído para todos os colaboradores, todos os médicos do hospital. Quem não tem, basta procurar o serviço de segurança do trabalho que é disponibilizado. Então, esses procedimentos também são conhecidos, né? Acho que intubação, extubação, aspiração, endoscopia, enfim, todos esses, ressuscitação cardiopulmonar, tal, tudo isso é classificado como potencialmente gerador de aerossol. Fizemos uma estruturação no nosso CTI, está terminando uma estruturação. O nosso CTI não era um CTI de coorte, né? Então a gente tinha nos CTIs em geral a gente tem 1 ou 2 isolados adequados com filtro EPA. Estamos fazendo uma obra mais às pressas para conseguir deixar 2 CTIs completamente preparados com leitos individuais e com filtro EPA em todos eles. A gente deve terminar o primeiro CTI essa semana e o segundo CTI em pouco tempo, porque a adequação agora basta instalar o filtro. Estruturamos, fizemos um grande trabalho de estruturação e de orientação sobre os GPIs. É a grande dúvida de todo mundo nesse momento, é o que traz dificuldade no manejo, lá pelo controle de infecção, pelo medo das pessoas, pelas dúvidas que são geradas no dia a dia. Então, nós estruturamos a orientação para cada um dos atores no cenário hospitalar, então, desde a equipe assistencial ao copeiro, a engenharia clínica, funcionário administrativo e assim por diante, paciente, acompanhante ou visitante, com checklists que ficam afixados nas áreas e que cada um pode olhar o que ele precisa se ele for ter ou não contato com o paciente dentro de determinada área. Então, isso tem ajudado para que as pessoas possam transitar com mais segurança no hospital. A Thaís também comentou sobre limitação de visitas nos leitos, na corrida de leito. Nós estruturamos uma política de visitação e de acompanhante mais restritiva, também seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Fizemos guias de como se paramentar, como se desparamentar, que é o mais importante aí na história de não se contaminar, e tentamos divulgar isso para todos por meio de vídeo e fotos, para que as pessoas também possam atuar com mais segurança. Além disso, cartilhas para os acompanhantes e para os pacientes, quando positivos, para que eles saibam aí como agir quando voltarem para casa, quais são as dúvidas mais frequentes, tentando dar esse tipo de suporte. Estamos fazendo um acompanhamento com todos os pacientes que são atendidos no ambulatório e voltam para casa, que não são internados. A gente tem feito um contato por telefone no D4, no D2, no D4 e no D7, pós-liberação do pronto-socorro, para tentar entender se esse paciente está bem, se ele precisa retornar, para dar algum tipo de suporte, caso necessário. E
Então é basicamente isso, assim, foram 4 semanas, na verdade 6 semanas aí bem intensas, essas últimas 4 bastante intensas, mas muita coisa foi feita e atualmente é um cenário de incerteza e de expectativa, né? Acho que todos vocês aí que estão em outros hospitais aqui em Belo Horizonte têm visto, os hospitais estão vazios. Hoje, a atualização do nosso boletim de hoje eram 3 pacientes internados, 2 em CTI e 1 fora do CTI, com Covid confirmado. Ou seja, estamos preparados para receber, para fazer o enfrentamento, mas nesse momento as coisas estão bem lentas. Existe uma pressão enorme né, do corpo clínico, né, para entender quando é que vai ser possível abrir de novo os ambulatórios, retornar a fazer cirurgia, que são situações totalmente pertinentes, que são importantes para o hospital, mas o cenário ainda é de bastante incerteza. A gente tem visto números crescentes publicados, mas isso não tem se refletido em pacientes internados. A nosso plano para essa semana é ainda ficar, de certa forma, mais na expectativa e a partir da semana que vem, de acordo com a evolução do cenário, a gente ser um pouco, se a gente vai definir entre ser um pouco mais liberal, no sentido de voltar a fazer eletivas com alguma regularidade, ou ainda esperar. Então, talvez seja resultado do nosso distanciamento social, das nossas ações aqui no estado e principalmente na capital, mas acho que todos estão compartilhando da mesma impressão de que aqui, pelo menos, o cenário é bem diferente de São Paulo. Eu tive notícia de hoje do Eduardo de Menezes, que continua também tranquilo, né? Apesar de ser o hospital de referência do estado, lá também está devagar, não tem muito paciente, o CTI com leitos vagos, ou seja, acho que dá um respiro para a gente, ficou todo mundo muito, né, foi muita ação para preparar, mas a gente teve tempo para isso. Agora, vamos torcer para que a gente não precise, de fato, usar toda essa estrutura e que a gente tenha pecado para mais, porque eu acho que nesse sentido vai ser melhor do que o inverso. Fico à disposição para a gente ir conversando, aí no final tem um espaço para a gente discutir, pelo que eu vi na programação. Eu continuo acompanhando vocês por aqui. Ok, beleza. Sim. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje à noite. Eu vou ser um pouco menos Covid e mais provocativa em função da atual situação da Covid. Já declaro que o meu maior conflito de interesse é que eu defendo e sempre defendi qualidade e segurança em cirurgia e não apenas nos dias da Covid-19. O roteiro que eu vou seguir é falar da pandemia, na verdade é muito rapidamente, porque isso já foi apresentado, o que sabemos, o que a ciência sabe, por último, tópico, qualidade e segurança, e depois tecer as minhas conclusões. Isso já foi mencionado, não vou repetir, estamos a viver uma pandemia, e dentro do meu roteiro, do meu plano de estudos, que não é nada perfeito, porque afinal não existe nada perfeito, o que é que nós sabemos até hoje? Bem, se nós formos para o PubMed e digitarmos Covid, vão aparecer, isto não são dados de hoje, foram do meio da semana passada quando eu montei a aula, 2.445 trabalhos, mas se nós formos procurar trabalhos clínicos, 0. É óbvio, não há momento para isso ainda, nem tempo. Em relação à associação Covid e cirurgia, se eu digitar aparecem 171 trabalhos e, obviamente, também nenhum do ponto de vista de estudo clínico. No entanto, várias revistas, como a Surgery, já têm locais, como, por exemplo, esse aqui, em que tem vários assuntos relacionados com a Covid, a mesma coisa com Annals of Surgery, tem toda uma seção dedicada à Covid, The Journal of the American College of Surgeons também, Colon Rectum também, ou seja, todas as revistas já cobrem, de alguma maneira, a situação que estamos a viver hoje, não só do ponto de vista de segurança geral, mas também com relatos de casos.
A própria Elsevier, que é uma das donas de muitas revistas, tem no site todo dedicado à informação, é um centro de informações para a Covid. E outras entidades, como, por exemplo, esta do National Center for Immunization and Respiratory Disease, principalmente relacionados às doenças virais, também tem várias informações. Como nos protegermos, como protegermos o ambiente de trabalho, como fazermos a desinfecção, ou seja, várias entidades até o momento baseadas em evidências restritas, obviamente, como eu disse, já publicaram e nós acabamos de ver o protocolo do Felício Roxo, que dentro do que eu tenho vivenciado na prática clínica, está muito bem desenvolvido. Então, eu acho que o objetivo aqui é essencialmente discutirmos o que é que representa a Covid no contexto geral dos cirurgiões. E, principalmente, o que é que nós fazemos quando um paciente com Covid-19, por exemplo, precisa de uma operação, porque eventualmente pode ocorrer isso. Mas, independente de qualquer coisa, as recomendações têm sido que, até prova em contrário, em operações de urgência e emergência, todo o indivíduo é um potencial portador da doença. Então, em cima disso é que nós devemos trilhar o próximo passo. Ainda sobre o que sabemos, aqui entramos então na minha visão crítica. É que realmente estamos de frente de um vírus que tem uma transmissão geométrica, que em algumas situações, como idosos e outros mais, levam a casos graves e que, no afã popular, por causa de uma mídia que, infelizmente, em vez de ajudar, tem prejudicado, em alguns sítios já levou ao desabastecimento. Na verdade, eu me sinto, muitas vezes, como que procurando o Ali, né? Onde é que está o Ali? E agora é fácil de encontrar o Ali. O Ali, no caso, é o vírus e estamos todos nós presos por causa do vírus. Dentro da minha apresentação, então, o próximo tema é discutir a ciência. E aí vem a primeira pergunta. Em tempos de superinformação, como acreditar na boa ciência? Na verdade, eu acho que é isto que estamos a viver e temos vivido nos últimos tempos, não só em relação à Covid-19, mas em relação à ciência como um todo e à ciência médica. E eu vou usar uma frase do Salman Rushdie, que foi há muitos anos atrás condenado à morte por causa do livro dele, Versos Satânicos, que vivemos uma cultura da ignorância. E um dos meus desenhos favoritos, o Snoopy, não é à toa que eu tenho um Beagle, diz que o conflito não está entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. E eu acho que vivemos agora um mix disso aqui, com predominância, uma tendência à ignorância. E nesse sentido, há alguns anos atrás, já se falava em desenhos matemáticos e estatísticos, aliás, um dos últimos trabalhos que agora já aponta que o coronavírus talvez não afeta o pulmão, mas sim o sistema hematológico, é baseado em modelos. E este estatístico já dizia que todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Então, por que eu afirmo isso aqui? Se nós formos ver os dados relevantes no PubMed, são cerca de 17 milhões de estudos marcados como estudos em humanos, dos quais mais de 700 mil, isto agora não estou a falar só da Covid, são identificados como estudos clínicos. Mais de 1,8 milhões revisões, das quais 160 mil revisões sistemáticas. Isto dá mais ou menos, nos últimos anos, cerca de 1 milhão de publicações na saúde, na área de saúde. E todos nós também já sabemos que a geração do conhecimento na área da saúde, naquela pirâmide da qualidade, indica que o relato de caso, que é o que nós temos tido agora, está na base, no sentido de que é o que menos deveríamos usar, e lá no topo da pirâmide nós teríamos as meta-análises e as análises sistemáticas, baseado na premissa que o estudo prospectivo randomizado, seja mascarado ou duplo mascarado, seria o padrão. Isto é o que está preconizado. E quando nós discutimos ciência, nós temos dois tipos de indivíduos. Aqueles que são práticos, os médicos que usam aquilo que é mais barato, o que tem, ou quem o convenceu melhor, e temos aqueles cientistas, que são
que se apegam nas evidências, no custo-benefício, e é mais ou menos para este grupo que a partir de agora eu vou discutir criticamente o que nós, os entendidos, entre aspas, digamos, avaliamos a ciência. Se eu perguntar à maioria das pessoas que estão aqui a assistir quais trabalhos, onde leem os trabalhos, vamos dizer em revistas de alto fator de impacto, como o New England Journal ou na cirurgia, o Journal of the American College of Surgeons. Por quê? Por causa daquilo que todos nós sabemos que é o alto fator de impacto, que na verdade foi criado há muitos anos atrás com outra função. Mas vamos lá, partindo da premissa de que revistas com alto fator de impacto seriam as melhores, tem um trabalho que há uns tempos atrás nós discutimos, em 2016, numa disciplina que eu dou da pós-graduação, que cita exatamente análise compreensiva de artigos que foram retratados entre os anos 2004 e 2013 na literatura médica. Eles selecionaram dados do PubMed, do Medline, neste período, e revistas cujo fator de impacto era acima de 15. O que para a área da cirurgia é um grande fator de impacto. Vejam vocês que em 2 períodos distintos, a maioria dos trabalhos foi retratado por erros que eles consideram erros honestos. Plágio vem em segundo lugar, duplicação também chamada de salami publication em terceiro e dados fabricados em quarto. É interessante mostrar que isso depende, varia muito por período, na medida que houve uma diferença nos anos, e isto tem a ver com a automatização, com o machine learning, com os programas que os editores da revista têm para identificar. Então, baseado nesta premissa, muita gente me pergunta, então como é que eu vou avaliar o mérito de uma pesquisa, já que o fator de impacto, como se acabou de mostrar, não é ideal? Olha, eu sempre digo, conheço o método científico, e não sou só eu, porque isto é a comissão de editores médicos reunidas em 2012, já dizia que era o mais importante. As pessoas precisam conhecer o método científico, algo que nós não dominamos assim tão bem. Mas vamos voltar à ciência. Se eu perguntar a 100 pessoas numa sala, médicos, não médicos, profissionais da área de saúde ou não, vão conhecer este indivíduo. Todo mundo conhece. Se eu perguntar quem que é este, ninguém sabe. Aliás, é uma experiência que eu tenho feito. Só que este, Putin, foi extremamente importante, muito mais importante para nós do que a teoria da relatividade do Einstein, que até hoje eu não consegui entender. E por quê? Da direita é Semmelweis. Semmelweis mudou a prática nossa. Por meio das observações dele, a mortalidade puerperal diminuiu de 16% quando eram partos feitos por médicos para 2% por parteiras. Não foi estudo clínico randomizado. Por causa disso, ele instituiu a lavagem das mãos, o que foi altamente criticado na época, porque os colegas da época diziam que médicos eram gentlemen e que gentlemen tinham as mãos limpas e não precisavam lavar. Semmelweis veio a morrer por infecção, não se sabe se foi por acidente ou por tentativa ou autoextermínio, e foi considerado louco na época. Mas vejam, foi um indivíduo que mudou a prática da cirurgia e muito poucos profissionais da área de saúde o conhecem, mas todo mundo conhece o Einstein. Sem dúvida, o impacto da mídia neste mundo globalizado tem sido muito importante, e vocês vejam que nós temos uma mídia atualmente, na era da Covid, especialista em Covid. Não pode ser diferente em várias outras áreas, e claro que, infelizmente, o lado negativo tem predominado com o marketing que é impulsionado e fomentado pelo poder econômico, e nós temos que pensar nisso. Vamos lá, superinformação, digitei Covid-19, saíram 14 bilhões de resultados, acima de 14 bilhões de resultados no Google. Então, como nos manter informados? E isso é tão importante que já tem revistas a estudar o comportamento de como prender a atenção e competir com a mídia social. Principalmente porque nós estamos a viver um mundo de superinformação. E na era da Covid estamos a viver especificamente o efeito de Dunning-Kruger. Ou seja, é que as pessoas têm uma alta confidência, estão certas, são exatamente as pessoas que menos sabem, estão do lado esquerdo aqui do meu gráfico. Nós temos vários, aliás, todo mundo entende Covid, e
depois que à medida que as coisas vão aparecendo, a pessoa começa a ter noção de que, na verdade, ela pouco sabe e só aqueles que realmente têm a competência podem chegar a um efeito melhor. Então, eu sempre pergunto, estamos a viver a era da ciência ou do marketing? É Einstein versus Semmelweis. Eu, infelizmente, tenho que dizer que a realidade atual é do marketing. E essa realidade é marcada por estudos antes mesmo, muito antes, em que mostram, por exemplo, que pacientes nos Estados Unidos recebem 54,9% a menos daquilo que é recomendado para o tratamento de doenças específicas. Só que quando comparado a qualidade entre o tratamento da catarata senil, onde a maioria dos serviços adotam o mesmo tratamento, na dependência do álcool só 10%. Isso provavelmente tem a ver com o poder de conhecimento? Não, isso tem a ver que certamente o tratamento da catarata senil envolve órteses e tem um poder financeiro muito grande, mais pessoas estudam, mais protocolos existem. Então, em função disso, os médicos, infelizmente, não conseguem seguir essa atualização, precisaríamos de ler, por exemplo, o internista, 17 trabalhos por dia para estar atualizado, e quando o método científico não é dominado, e é a realidade entre a maioria de nós, isso faz a festa completa de todos nós. Além de que nós temos várias dificuldades, como tempo para trabalhar, família e lazer, e ainda temos que ter tempo para estudar. E é por isso que estudamos pouco. Os especialistas estudam entre 20 a 45 minutos e os generalistas entre 0 a 20. Então, como aprender ciência? Sem dúvida nenhuma, Descartes já questionou isso há muitos anos atrás, vejam, século XVIII, no discurso do método, ele já dizia que não é simplesmente porque eu penso, logo eu existo, não é bem assim. E o método científico tem regras básicas, das quais eu saliento o método, propriamente o método. E no método nós temos que salientar um aspecto importantíssimo, nosso tamanho da amostra. E eu desafio vocês a lerem trabalhos da área de vocês e ver quantos desses trabalhos tem no método escrito quem que é a população, como que é a população e como foi calculado o tamanho amostral. E aí sim, então vamos gerar conhecimento. Mas às vezes alguns até falam do método, mas o tamanho da amostra não é suficiente para responder à pergunta principal. Então, lança-se mão da meta-análise e de análise sistemática, que também cresceram geometricamente. Aliás, acho que já antes da Covid já havia um crescimento geométrico das meta-análises, aqui em cinza mais claro e em cinza mais escuro das análises sistemáticas, sendo que a maioria delas são absolutamente equivocadas, desnecessárias, com erros, e só 3% têm valor e uso clínico. Isso é um estudo publicado por Ioannidis há algum tempo atrás, do qual eu compartilho 100%. Então, depois de tudo isto, Ioannidis já perguntava em 2017 como sobreviver à confusão da má informação médica. E o próprio Ioannidis, agora quem não conhece, eu vos apresento, John Ioannidis é um indivíduo de Stanford, que na crise atual, a semana passada, publicou este trabalho no STAT sobre exatamente a Covid, e embaixo eu tenho o link para quem quiser, no YouTube tem uma entrevista dele sobre a situação atual. O que contrasta exatamente com The New York Times, em que sete líderes políticos, médicos dizem, digo eu, se dirigem aos políticos dizendo salvem vidas e não da Wall Street. Existem então um tanto de trabalhos, aqui estão vários, eu mostro para vocês. Então, como avaliar tudo isso? Então, vamos lá. Qualidade. Vou ser operado. Como você decide quem vai ser o cirurgião? Recomendado por outro profissional? Por amigos? Por mídias sociais? Qual que é o hospital que você vai escolher? Gostaria de ter uma boa hotelaria? Mais ainda, que resultados você espera obter? Quais receios enfrenta? Que expectativa tem para voltar à rotina de vida? E quando tudo terminar, você vai estar satisfeito, insatisfeito ou partiu para o além? Estas perguntas têm que ser feitas sempre, não só na era do Covid, porque segurança e qualidade em cirurgia andam
juntas. Evitam infecções de sítio cirúrgico com economia de tempo, diminuem o tempo de internação. Quando nós levantámos isto no Colégio Brasileiro de Cirurgiões na revista, não encontramos nenhum trabalho sobre o assunto, algum tempo atrás, e a qualidade é algo antigo, não é de hoje. Está junto com a evolução do ser humano, é um conceito que é a satisfação do cliente, com produtos e serviços, e chegou à saúde também. Mas chegou à saúde e à cirurgia no início do século passado, com o Colégio Americano de Cirurgiões, que na própria fundação dele já fala da importância que é a qualidade. E o American College publicou há uns 3, 4 anos atrás este livro totalmente dedicado à qualidade, em cima do que a Organização Mundial de Saúde já fala sobre a importância de checklists que levam à diminuição de complicações. Vejam vocês, mortalidade nos Estados Unidos diminuiu de 3.1 para 2.8, ou seja, uma diminuição de 9,6%. No Brasil, nós temos o Manual de Cirurgia Segura Salva-Vidas, similar, desde 2018. Aqui as 3 etapas. Quando eu pergunto aos residentes, muito poucos conhecem. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões tem isso, e baseado em trabalhos como o publicado em 2009, em países que adotaram o checklist da Organização Mundial de Saúde, seja de primeiro, segundo e terceiro mundo, como que isso impactou na diminuição das infecções do sítio cirúrgico em qualquer um desses ambientes e também em mortalidade. Nós fizemos uma pergunta há um tempo atrás sobre os procedimentos de qualidade e segurança no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Mandamos para 7.100 sócios, apenas 2,4% responderam, o que já indica alguma coisa. E o que nós queríamos saber, essas pessoas conheciam sobre protocolos multimodais, como acerto, ERAS, outros. Vejam que a maioria até conhece, mas 32% desconhecia completamente sobre estes protocolos e que estão aí, não é de agora. São protocolos multimodais e de cirurgia. E quando nós depois perguntávamos a estes que responderam o que é que eles já vivenciaram de eventos adversos, dos 171 indivíduos, 85 registraram falta de material, presença de corpo estranho e por aí vai. Então, como sobreviver a tudo isto? E eu vou usar, a partir de agora, alguns desenhos de Alireza Pakdel, que é um indivíduo iraniano, me permitiu utilizar os trabalhos dele. Falar nisso é uma das coisas que, não só porque está na internet, está livre para todos. Então, eu tenho autorização para usar em aulas. E existem várias maneiras para vencermos isso. E foi o que nós escrevemos nesse trabalho. Quem quiser está de livre acesso, sobre o cirurgião na pandemia Covid. Reagendar operações eletivas, traçar um plano para operações de urgência e emergência, cada serviço terá o seu, definir a dinâmica de atendimento de operações, realizar a desinfecção rigorosa dos ambientes, limitar o número de visitas, desenvolver estratégias de apoio profissional, apoiar as decisões das entidades de classe do Ministério da Saúde e remarcar as operações eletivas somente quando liberadas. Vocês vejam que destes vários itens, a maioria deles deveriam ser feitas em qualquer circunstância, não apenas durante a Covid. E isso se aplica também a este trabalho recém-publicado sobre realização de traqueostomia eletiva, de emergência e tudo mais, que foi publicado na revista e que aborda essencialmente essa especificidade. Então, precisamos entender o problema. Vivemos um labirinto. O design do Alireza mostra bem isso. Precisamos querer mudar. Talvez precisamos mexer no órgão mais sensível, que é o custo. E talvez precisamos entender o paciente. É um pouco complicado. Mas quem sabe sairemos desta pandemia fortalecidos como profissionais da saúde, que vamos valorizar mais a qualidade como fundamental na vida e em cirurgia, porque impacta na segurança do doente e do cirurgião, salva a vida dos profissionais de saúde, fazer parcerias, evitar a superinformação, basearmos em manuais de qualidade. No colégio nós estamos tentando trabalhar com isso, com eventos de qualidade e segurança, e envolver o setor público e privado para nos apoiar nessa definição. Outros colegas cirurgiões também têm visto isto. Este é um trabalho que acabou de ser publicado, um editorial,
um tempo de crise, mas algo que pode ser uma oportunidade para os cirurgiões com otimismo. Precisamos de discussão, compartilhamento de conhecimento por equipes, em discussões, e eu agora começo a dizer que talvez tenhamos que ensinar método científico básico, obviamente, não é todo mundo que vai ser um especialista em estudos clínicos ou um especialista em ciência, mas básico para podermos, ao aprender, ajudarmos os nossos pacientes e derrotarmos não só a Covid-19, que é o nosso problema de hoje, mas tantas outras doenças transmitidas. Eu mesmo já fui vítima de uma doença transmitida por contaminação profissional, e melhorarmos o atendimento aos pacientes, mas nos protegendo também. E assim termino agradecendo pela atenção de todos vocês. Obrigada. Bom, então, boa noite a todos. Agora nós vamos falar um pouco dos aspectos mais práticos para nós, coloproctologistas, o que é que impacta, né, em tempos de pandemia de Covid-19 para nós e para os nossos pacientes. Bom, como vocês devem saber bem, a grande maioria dos pacientes portadores da Covid-19 tem uma evolução bastante satisfatória. Somente cerca de 14% desses pacientes vão precisar de cuidados médicos e apenas 6% vão desenvolver as formas mais graves da doença, aí com uma taxa de mortalidade bastante considerável. Mas o que é mais importante a gente saber é que isso aí provavelmente é só a ponta de um iceberg, porque a gente tem que entender que para cada paciente sintomático, como mostra esse gráfico, a gente tem pelo menos 10 pacientes assintomáticos, que podem muito bem vir a ser nossos pacientes. Bom, e como é que a gente vai fazer, então, no nosso dia a dia? Uma visão bem prática, nos nossos consultórios e ambulatórios. A gente deve atender basicamente as consultas eletivas, segundo as orientações dos nossos órgãos reguladores. Consultas de pós-operatório, urgências ou consultas oncológicas. Lembrando de estabelecer um maior intervalo entre as consultas, de preferência os pacientes sem acompanhantes ou com apenas um acompanhante, e mantendo uma distância maior entre os pacientes na sala de espera. Deve ser feito um rastreamento para a Covid-19 na marcação da consulta pela própria secretária, questionando sobre contato com suspeitos, casos suspeitos ou confirmados, a presença de febre e ou sintomas respiratórios. De preferência, os pacientes devem ter sua temperatura aferida no momento em que ele chega na admissão na clínica. É fundamental a proteção para os profissionais, tanto para nós médicos, com EPI básico, máscaras, óculos, e também para os funcionários, né? Aqui a gente vê uma imagem cedida pela Thaisinha, né? Uma proteção de acrílico para proteger as nossas funcionárias no atendimento aí dos nossos pacientes suspeitos. Outra coisa fundamental, o exame proctológico é uma fonte potencial de transmissão da doença, porque o vírus é expelido nas fezes, é um importante via de disseminação. Então, a gente deve, sempre que possível, evitar a retroescomidoscopia rígida durante a realização do nosso exame proctológico. Em relação às colonoscopias, que podem ser realizadas na unidade de endoscopia ou no bloco cirúrgico, também a orientação é para apenas exames de urgência ou com forte suspeita de neoplasia. Também deve ser feito o rastreamento para a Covid-19 na marcação e também antes do paciente iniciar o preparo de colo, perguntando sobre contatos suspeitos ou confirmados, sintomas, como a gente faz normalmente na marcação da consulta. Medir a temperatura do paciente quando ele chegar à unidade e proteção especial para o colonoscopista. Aqui, envolvendo máscaras, tipo máscara N95, dupla luva, capotes impermeáveis e descartáveis, óculos e, eventualmente, até a proteção com face shield. Além disso, também o pessoal de enfermagem deve estar protegido, assim como os nossos anestesistas também, que estão bastante expostos. A SOBED tem um guia de orientações bastante detalhado, eu sugiro que vocês vejam isso depois com atenção. Bom, em relação às cirurgias, as orientações em todo o mundo apenas para a realização de cirurgias de urgência ou oncológicas. Deve ser feito o rastreamento para a Covid-19 no pré-operatório imediato. Entretanto, o ideal é testar todos os pacientes cirúrgicos, principalmente os casos de urgência. Além disso, deve ser feito um TCLE específico nessa época de pandemia, colocando para os pacientes os riscos-benefícios de se operar nesse contexto de pandemia, inclusive colocando-se claramente os riscos de infecção no ambiente hospitalar, possível evolução desfavorável no pós-operatório,
com menor disponibilidade de leitos em CTI. E um outro ponto importante, deve ser colocado, inclusive, sobre a possibilidade de substituição da equipe médica, inclusive do próprio cirurgião, que eventualmente pode ser infectado. Obviamente, a questão do EPI é fundamental, nós devemos pressionar nossas instituições para que nos forneçam material adequado, máscara N95 recoberta pela máscara cirúrgica, capotes descartáveis impermeável, óculos e, preferencialmente, face shield. Bom, em relação a PER, pós-operatório, os procedimentos devem ser realizados de forma rápida e com o mínimo potencial para complicações, devendo ser conduzido sempre pelo staff, com os residentes, nesse caso, apenas auxiliando. As cirurgias complexas ou além dos limites dos guidelines devem ser evitadas a todo custo. Uma coisa interessante que tem sido motivo de bastante debate é a via de acesso. A gente sabe que a cirurgia aberta, a gente tem uma segurança maior para a equipe, é uma cirurgia mais rápida, também em relação ao ambiente, é uma cirurgia aparentemente mais segura. Entretanto, nas cirurgias minimamente invasivas, laparoscópia e robótica, a gente tem como grande vantagem uma recuperação mais rápida, uma permanência hospitalar mais curta, o que é muito importante nesse momento. Entretanto, esse tipo de abordagem só deve ser realizada por cirurgiões experientes durante o tempo da pandemia. Outra questão é que a gente deve usar de forma bastante parcimoniosa a energia, sobretudo na cirurgia aberta, através do eletrocautério, e também em relação às cirurgias laparoscópicas, energia bipolar e energia ultrassônica, principalmente por conta da questão do aerossol. O pneumo peritônio deve ser mantido a baixas pressões e deve ser drenado preferencialmente em regime fechado. Devemos também evitar ao máximo a utilização de drenos nesses pacientes. Outra coisa importante é procurar sempre estabelecer os protocolos de recuperação pós-operatória acelerada para esses pacientes, visando uma alta mais precoce. Entretanto, a gente tem que lembrar que mais ou menos 40% desses pacientes não toleram esses protocolos e acabam permanecendo mais tempo internados. Outro ponto importante, febre pós-operatória fora de contexto ou uma evolução desfavorável ou inesperada pode fazer que a gente pense na infecção pelo Covid e o paciente tem que ser testado. Isso porque tem surgido trabalhos chamando a atenção para uma má evolução pós-operatória de pacientes submetidos a cirurgia eletivas e que estão infectados pelo coronavírus. Esse trabalho chinês avaliou 34 pacientes e que foram operados eletivamente e eram positivos, foram testados e eram positivos para o Covid. Vocês veem que 44% desses pacientes evoluíram de forma desfavorável, com dispneia, ou seja, com a síndrome de angústia respiratória aguda, sendo que desses, 32% necessitaram de intubação, foram para o CTI, correspondendo a pacientes mais idosos, com comorbidades, submetidos a cirurgias mais complexas e com duração prolongada, bem tipicamente o nosso paciente. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E vejam que 21% desses pacientes testados positivos e submetidos à cirurgia eletiva foram a óbito, uma taxa 5 vezes maior do que o habitual para coronavírus. E eles concluem, os autores, falando que a cirurgia pode acelerar e exacerbar a doença, a progressão da Covid-19, porque, como vocês sabem bem, a cirurgia promove imunossupressão e resposta inflamatória sistêmica, que é um ambiente absolutamente propício para a maior agressão do vírus. Bom, eu vou colocar aqui rapidamente agora duas doenças que têm abordagem bastante desafiadora nesse contexto da pandemia do Covid-19, que é o câncer coloretal e a doença inflamatória intestinal. Então, eu vou fazer algumas considerações em relação à abordagem dessas duas doenças. Bom, em relação ao câncer coloretal, um ponto que a gente tem que saber de cara, que a gente tem que estar bastante consciente, é que a gente vai lidar, a partir de agora, com um grande gargalo em relação aos pacientes portadores de câncer de um modo geral e, no nosso caso, especificamente do câncer coloretal. Isso pela pouca disponibilidade de recursos nesse momento de pandemia. Isso, obviamente, vai aumentar a morbidade dos nossos pacientes e, eventualmente, a mortalidade. Vamos fazer diagnóstico tardio, vamos operar pacientes mais complicados, pacientes obstruídos, eventualmente. Isso, levando-se em consideração que a gente lida com uma doença que é altamente prevenível, em que é possível diagnóstico precoce e, frequentemente, uma doença curável. Então, a gente pode assistir com a pandemia, uma mudança completa do padrão
de apresentação dos pacientes com câncer coloretal. Haveria indicação da gente postergar, eventualmente, o tratamento desses pacientes com doença inicial em estadios 1 ou 2 no contexto da pandemia de Covid-19, talvez 30, 60 dias, seria possível? Esse ano, agora, saiu publicado um trabalho muito interessante que, curiosamente, não foi publicado em contexto da pandemia, em que os autores procuraram estabelecer qual seria o tempo ideal desde o diagnóstico até a ressecção cirúrgica com o paciente com câncer de cólon. E eles chegaram à conclusão que operar o paciente entre 3 e 6 semanas seria o tempo ideal em que se faz o diagnóstico, se prepara adequadamente o paciente e ele é operado. Então, isso, de certa forma, dá um certo respaldo para que a gente possa postergar um pouco a cirurgia, pelo menos em casos iniciais. Haveria indicação de terapia neoadjuvante no contexto da pandemia de Covid-19 para câncer de cólon, que é uma coisa que a gente usa muito pouco. Isso, o paciente iniciaria, então, com tratamento sistêmico, sendo, portanto, uma opção de controle da doença até a cirurgia realizada em momento oportuno. A gente tem respaldo de alguns trabalhos, estudos bem desenhados, prospectivos, randomizados, principalmente o Foxtrot, que mostra um benefício potencial. E, entretanto, esse tipo de terapia deve ser considerado, em alguns casos, apenas alguns pacientes selecionados. Obviamente, com a anuência do paciente e de seus familiares, em se tratando desse tipo de tratamento não convencional. Por outro lado, para o câncer de reto, a neoadjuvância é uma conduta bastante sedimentada, aí, com quase 20 anos de experiência, bastante positiva. Então, talvez a gente deveria, inclusive, ampliar a indicação de neoadjuvância no câncer de reto, no contexto da pandemia, por exemplo, para pacientes com câncer de reto superior, pacientes com tumores mais avançados, ou para tumores iniciais para reto extraperitoneal. Com isso, a gente ganharia tempo também para operar esses pacientes no melhor momento. Outra opção também interessante seria a neoadjuvância total, que tem sido proposta nos últimos 2 a 3 anos, em que toda a quimioterapia é entregue no pré-operatório, geralmente em 2 regimes, sendo um deles associado à radioterapia, que de um modo geral é escalonada, e o paciente vai operar somente daí a 5 a 6 meses. Então, é uma opção interessante. Além disso, uma outra vantagem da neoadjuvância total é que esses pacientes rarissimamente vão precisar de adjuvância após o tratamento cirúrgico. Entretanto, em termos de planejamento dessa mitigação, em se tratando de neoadjuvância para câncer coloretal, é importante que o paciente esteja ciente que ele está sendo submetido a um tratamento não estándar para o câncer de colo, devido à pandemia pelo Covid-19. Ele deve entender que tem um maior potencial de mielotoxicidade, devendo ser feito um rígido controle desses pacientes. Portanto, pacientes com doença avançada, tumores semioclusivos, por exemplo, ou pacientes com comorbidades devem ser excluídos, e a neoadjuvância total para câncer de reto deve ser reservada para pacientes com tumores de reto localmente mais avançados. E em relação à adjuvância, a gente tem que priorizar a adjuvância em pacientes de alto risco, submetidos à cirurgia curativa e que tenham, obviamente, um significativo ganho de sobrevida. Pacientes com doença, por exemplo, em estágio 2, podem e devem, eventualmente, ser excluídos da adjuvância, isso em comum acordo, obviamente, com o oncologista que vai dar a palavra final. Discutir também regimes que reduzam as visitas às clínicas e hospitais e ainda a possibilidade do uso do tratamento por via oral à base de capecitabina para adjuvância. E as doenças em estágio 4? Como fazer com essas doenças no contexto da pandemia pelo Covid-19? O risco-benefício de se iniciar terapia paliativa nesses pacientes tem que ser muito pesado, principalmente que eles vão ter restrições à terapia de 3ª e 4ª linha. Portanto, tem que ser discutido com os pacientes, prognóstico, comorbidade, as próprias preferências do paciente, numa era de tanta incerteza como essa da pandemia do Covid-19. O risco e benefício também de manutenção do tratamento sistêmico durante a pandemia deve ser pesado. Inclusive, pode ser considerado para alguns pacientes aquelas pausas para descanso que, eventualmente, os oncologistas preconizam. Além disso, a gente deve pensar seriamente em adiar todas as cirurgias de ressecção de doença metastática, principalmente fígado e pulmão, considerar, nesses casos, o início do tratamento sistêmico ou o prolongamento da quimioterapia para pacientes com doença estadio 4. É óbvio que isso tudo é caso a caso. Bom, em relação à doença inflamatória intestinal, um ponto fundamental é o isolamento social para
todos os portadores de doença inflamatória intestinal, devendo esse isolamento ser absoluto para os pacientes de alto risco. Quem são esses pacientes? São os idosos, principalmente a partir de 70 anos de idade, aqueles pacientes com comorbidades, portador de doença ativa grave, independentemente do uso da medicação, usuários de corticoide em doses iguais ou maiores que 20 mg de prednisona, início recente de comoterapia à base de imunossupressor e biológico, aqueles pacientes com síndrome do intestino curto e os desnutridos graves. Além disso, outras recomendações importantes para essa clientela: não usar toaletes públicos, manter bom estoque de medicamentos em casa. Todos devem ser vacinados para a influenza. Sempre que possível, fazer consultas virtuais para retirar dúvidas, a questão das receitas que a gente sempre tem que passar para esses pacientes, discutir possibilidade de disponibilização mais fácil desses medicamentos nesse período de pandemia. Em relação aos medicamentos, o uso da mesalazina é bastante seguro, inclusive ele pode ser iniciado se necessário. Entretanto, os corticoides devem ser suspensos sempre que possível, preferencialmente em desmame rápido, e o seu início deve ser evitado durante a pandemia. As tiopurinas e o metrexatos podem ser mantidos, exceto em comboterapia, e o seu início também deve ser evitado. Em relação à terapia biológica, é muito importante a gente avaliar risco-benefício em relação ao tratamento. Se o paciente está bem em terapia biológica, essa medicação deve ser mantida, porque a suspensão e uma consequente acutização da doença vai trazer maior prejuízo para o paciente, que vai ter dificuldades em ser atendido num cenário de pandemia como a gente está enfrentando e provavelmente vai enfrentar em pior escala adiante. Além disso, a gente tem que lembrar que o efeito da terapia biológica é prolongado, às vezes dura 8 semanas, então a gente tem que julgar muito o que fazer em relação a esses medicamentos. Então, no caso dos anti-TNFs, não suspender se o paciente estiver bem. Considerar, inclusive, o aumento do intervalo das doses, podendo ser iniciados em monoterapia, nas formas moderadas a graves, mas, se possível, seu início deve ser postergado. A mesma coisa vale para o vedolizumab e para o ustekinumab. Esses medicamentos também não devem ser suspensos se o paciente está bem. Considerar aumento do intervalo, principalmente para o ustekinumab, podendo chegar até 12 semanas de intervalo. Eles podem ser iniciados em monoterapia, mas o seu início também deve ser postergado, se possível. Em relação ao tofacitinib, uma droga que a gente ainda tem pouca experiência no Brasil, ele pode ser mantido, entretanto, a dose não pode ser aumentada e, preferencialmente, não se deve iniciar esse tipo de medicamento em vigência da pandemia. Em relação aos procedimentos, as cirurgias, apenas as urgências ou a doença complicada ou intratável, as eletivas devem ser postergadas. Quais doenças a gente poderia, então, operar nesse cenário? Aqueles portadores de colite aguda grave ou fulminante, pacientes com obstrução intestinal por estenose fibrótica ou malignização da doença, pacientes com sepse intraabdominal refratários ao tratamento por drenagem externa e os pacientes com sepse anoperineal, em que a gente vai realizar procedimentos simples com drenagem e aplicação de sedentes. Os procedimentos endoscópicos, a orientação é apenas para as urgências. Quais seriam? Doença ativa grave ou em acutização, suspeita de suboclusão por neoplasia ou eventualmente por uma estenose passiva de dilatação, evitando cirurgia, por exemplo, numa anastomose ileocólica estenosada, e também lembrar dos pacientes com colangite esclerosante que estejam cursando com colangite, em que a CPR é um procedimento a ser considerado. Bom, mas em relação à infecção em si, os pacientes portadores de doença inflamatória suspeitos de desenvolver a infecção pelo novo coronavírus, o que fazer? Em caso de tosse, febre ou outros sintomas gripais, o médico assistente deve ser imediatamente contactado antes do paciente se dirigir à unidade de saúde, para evitar uma exposição desnecessária. Os imunossupressores e os biológicos devem ser suspensos. Todos os pacientes devem ser testados sempre que possível. Precisamos fazer mais testes nesses pacientes, isso é indispensável. Se o teste for negativo, os imunossupressores biológicos devem ficar suspensos até a completa resolução do quadro gripal. E se a COVID for confirmada, esses medicamentos podem ser reiniciados somente após a resolução completa dos sintomas, que pode demorar até 4 semanas e necessariamente 2 testes de PCR negativos coletados em intervalos maiores ou igual do que 24 horas. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu tenho alguns casos aqui que eu preparei aqui para contexto de pandemia, mas a gente fica só para, se tiver um tempo depois, a gente discute. Muito obrigado pela atenção, pessoal.
parabéns a todos os palestrantes, de alta excelência todas as aulas. Coisa boa a gente ainda ter um tempinho para poder discutir aqui um pouquinho cada caso. Acho que todos temos muitas perguntas. Gostaria de que cada um fizesse suas perguntas através do bate-papo por escrito. E a gente vai tentando categorizar aqui. Você me ajuda, Paulo? Vamos nós dois tentando categorizar as perguntas aqui. Enquanto elas vão chegando, me permite fazer para o Adelino a pergunta de $1 milhão. Para onde que essa curva vai? Ela está subindo? Ela vai ficar... Porque, assim, na verdade, eu acho que a gente está ainda esperando vir aí tudo que a gente esperava, né? A gente imagina que esse pico ainda não chegou. Será que ele vai chegar? Será que, na verdade, aqui no Brasil vai ser um comportamento diferente? Especificamente, Minas vai ser diferente de São Paulo? Porque a gente vê estruturas muito bem preparadas, vocês mostraram do Felício Rossi, mas que, na verdade, ainda não chegou isso tudo que a gente estava esperando, né? O que você acha disso? Vai chegar ou talvez possa ser mais brando para a gente? Bem, começar agradecendo de novo, parabenizando pelas falas aí. Isabel, totalmente provocativa, e acho que a gente vendo o presidente falar de cloroquina, prescrever cloroquina, eu chego a ficar constrangido como essas coisas têm sido tratadas e a ciência é jogada fora. Ninguém sabe, né? Quanto mais o nosso isolamento der certo, mais ele vai parecer desnecessário, né? Eu estava comentando hoje lá no hospital que está todo mundo nessa expectativa. Cadê esses doentes? Então, eu estava comentando com a Natália, que é infecto, trabalha lá no Eduardo Menezes, dá plantão lá no Eduardo Menezes, na linha de frente do Covid. Ela estava lá no hospital hoje com a gente. E lá também está parado. Mesmo o Eduardo Menezes, que virou, né, é o centro de referência, que todo o estado vai direcionar para lá, para a região metropolitana principalmente, não tem paciente grave. Nós temos, talvez hoje, eu não vi o dado de Minas hoje, mas a gente tinha ontem mais de quase 70 mil casos suspeitos. Na verdade, a Secretaria parou de publicar os dados dos casos suspeitos e passou a publicar apenas casos confirmados, óbitos em investigação e óbitos confirmados. A discrepância é tão grande dos casos suspeitos que eu acho que, para evitar constrangimento, parou de publicar. A gente não está testando direito, mas ainda que a gente tenha muito caso acontecendo, esses casos graves não estão chegando. Eu acho que isso é fato. Mesmo que a gente tenha um gargalo enorme na testagem, e se a doença está acontecendo na nossa comunidade, como de fato está, a gente não tem tido esses casos severos, pelo menos em larga escala, como São Paulo, como Manaus, principalmente, como Rio e Ceará. A gente torce para que a curva realmente tenha sido achatada, mas eu não acho que ela vai ser tão fora, assim, tão atípico como tem sido. Eu acho que a gente está só atrasado em relação à transmissão. Eu vi uma publicação na semana passada usando a escala logarítmica e quantos dias após a 10ª morte nós estamos em relação aos outros estados. Então, nós estamos bem atrás, estamos aí pelo menos 2 semanas atrás da 10ª morte. Nós tivemos a 10ª morte pelo menos 2 semanas atrás do que São Paulo, Rio. Ou seja, se nós seguirmos o mesmo caminho, ainda vamos ter um crescimento importante nas próximas semanas, o que deixa ainda todo mundo na expectativa. Não sei te dizer, eu acho, mas aí não vale nada do ponto de vista científico, opinião do especialista. Eu acho que a gente ainda vai crescer muito em termos de número, e então temos que estar preparado. Mesmo quem tem uma estrutura não tão robusta como o Felício, deve tomar medidas práticas, como vocês elencaram muito bem. A Lacerda colocou aí o que pode ser feito, quem que a gente tem que priorizar, quais são
o que a gente deve fazer nesse momento, o que a gente não precisa fazer nesse momento. Eu acho que esse tipo de atuação simples é essencial. A outra coisa que a gente tem que falar de qualidade, a gente fica falando de Covid e ninguém nunca ouviu falar de Safe Search, Save Lives, checklist, cirurgia segura, quando isso o impacto provavelmente é absurdamente maior do que um monte de outras ações, do que a hidroxicloroquina, por exemplo, na tentativa de salvar a vida desses pacientes. Então, acho que a gente tem que se voltar para o básico, fazer o que tem que ser feito e esperar, torcer para não ser tão severo aqui. Adelinha, eu queria fazer uma pergunta em relação ao teste rápido. Esse teste rápido, ele substitui esse teste de 24 horas, 48 horas, e ele é um teste que a gente deve estar utilizando ele mais constantemente. E se uma vez que eu tenho um IgG negativo e um IgG positivo, e esse teste rápido nos mostra isso, a gente pode se considerar tranquilo e pode, enfim, largar a mão desses EPIs todos, a chance de transmissão, enfim, de um contágio, de transmissão, torna-se praticamente zero, já que a gente sabe que existem mais de um tipo de vírus circulando aí. Como é que funciona isso, assim, em relação ao teste? Se a gente já pode substituir o teste rápido por esses testes mais demorados, que às vezes demora até uma semana para sair, e se um IgG positivo nos deixa tranquilo e a gente pode se expor à vontade aí. Ótima pergunta, Paulo. A gente ainda não... Os testes rápidos, né, que são testes imunocromatográficos, iguais aos testes de gravidez, eles têm testes que... os testes que vão chegar, que foram validados na China e que o governo comprou em larga escala, na verdade já chegaram, estão sendo validados, mas ainda não estão distribuídos nem na rede pública, nem na rede privada. Eles são testes que eles têm um valor preditivo positivo muito alto, eles têm uma sensibilidade alta, eles têm uma especificidade mais baixa. O valor preditivo negativo deles não é tão legal assim. Então, a gente, no sentido de você usá-lo como teste de confirmação diagnóstica, de triagem, ele vai ter suas limitações, porque aquele caso que é negativo, você nem sempre vai poder dizer que aquele paciente não tem a doença, e isso é uma característica também dos PCRs que nós estamos usando. O SWAB de nasofaringe para fazer PCR que sai entre 24 horas e até 7 dias, depende do laboratório que está processando a amostra, ele também tem uma sensibilidade mais ou menos. Se a coleta for boa, é uma sensibilidade até razoável, mas a especificidade dele é que deixa a desejar. Então, a gente fica também com uma condição de não afastar o teste negativo. Ninguém sabe dizer se você tiver o teste positivo, se você vai poder tirar toda essa precaução, essa parafernália. Ninguém está fazendo isso no mundo ainda. Existem pouquíssimas descrições de reinfecção, mas existe relato de casos. A gente já sabe que o vírus muta, mas se isso vai ter impacto em capacidade de reinfecção, isso ainda não é claro. Os 2 primeiros casos do Brasil, eles fizeram a análise genética deles quase que de um dia para o outro, e os 2 primeiros casos já eram diferentes. Os 2 de São Paulo e os 2 com características genéticas já diferentes. A gente não sabe se isso vai ter repercussão clínica em capacidade de reinfecção. Então, nesse momento, a orientação continua sendo de uso da parafernália, mas talvez com mais conforto, pelo menos um conforto psíquico, né? Assim, menos medo da exposição, porque faz a diferença. Já estamos lidando essa história toda, né? Assim, essa mobilização de todas as especialidades, esse mundo de publicações, essa preocupação com a qualidade e com a segurança que vem agora com o Covid, ele fala muito de medo, né? Medo da pessoa, do próprio médico se infectar. O que eu vejo na lida com os colegas no dia a dia para uso ou não de EPI,
Quem dera se a preocupação fosse sempre assim, se a preocupação fosse exclusiva com o paciente, se nós estávamos aí preocupados em usar máscara adequadamente, em trocar, em fazer toda esse rigor. Mas é medo mesmo. Então, acho que a gente tem, nós somos humanos e nós temos que lidar com os humanos como eles são. Então, a gente tem se as pessoas que tiveram a doença puderem voltar para a linha de frente, usando a parafernália, mas ao menos com menos medo, acho que isso já vai ser um ganho também. Os testes rápidos, só para a gente concluir, eles vão ser, nesse momento, usados mais como inquérito epidemiológico e para afastar, na verdade, para confirmar pessoas que já tiveram contato, mais do que para confirmação do paciente doente. E a estratégia de uso casado com a biologia molecular parece aumentar tanto o valor preditivo positivo quanto o negativo. O valor preditivo positivo é bem alto, mas principalmente o valor preditivo negativo. Eles vão ser usados a partir do 7º dia, né, de sintomas. Então, precisa de um tempo para ter a reação imune, para desenvolver anticorpo, para o teste positivar, diferente do PCR, que pode ser feito bem mais precoce, aí no 2º, 3º dia de sintoma, vai ter uma boa chance dele ser positivo, desde que adequadamente colhido. Microfone, Cante. Abrir seu microfone. Desculpa, achei que tinha ativado. Então, deixa eu fazer a última pergunta para a doutora Adeline e aí depois a gente passa as perguntas da doutora Maria Isabel. Vou pegar a pergunta aqui da Thaisa, que eu também achei fantástico aquele checklist que você mostrou, que vocês implementaram de qual EPI que deve usar em qual situação. E aí ela pergunta aqui, quando a gente vai fazer uma visita num paciente, um pós-operatório, fazer uma prescrição, que o paciente não tem intervenção de via aérea e que a gente acha que ele não está suspeito, ele não está com sintoma. Qual, dentro daquele checklist que você colocou, qual que é o EPI que a gente deve usar? Bem, nesse momento, se é um paciente não suspeito de COVID, eu posso visitá-lo sem nenhum EPI, mesmo sem a máscara. Esse é o nosso protocolo atual. Por quê? Primeiro, não existe uma definição clara sobre o uso de EPI universal. Já tem pelo menos uma semana que nós estamos discutindo isso todos os dias. Isso foi tema da nossa discussão de hoje. Era praticamente a única pauta do nosso comitê de crise. Era a questão do uso universal de máscara dentro do hospital. Por que usar, por que não usar, como que a gente vai usar, qual que é o racional para isso. Então, nesse momento, a gente não tem recomendado o uso da máscara de forma universal no hospital. A gente tem recomendado o uso da máscara para visita do paciente com suspeita. Então, o paciente que tem suspeita, ele deve usar e o profissional que vai avaliá-lo também. E aí vai usar o capote, vai usar a lupa, vai usar o óculos e o gorro. Se você for examinar esse paciente, for ter contato com esse paciente. Se você submetido a um procedimento tirador de aerosol, você vai usar a máscara N95, caso não seja, só a máscara cirúrgica é suficiente. E aí vem a história dos assintomáticos. Podem ou não transmitir se esse paciente estiver assintomático nesse momento. Na verdade, tanto o paciente pode estar assintomático, quanto o próprio médico também pode estar assintomático, ter tido contato e transmitir para o paciente, para os colegas. A lógica da máscara nesse cenário de pessoas assintomáticas, ela visa proteger a transmissão pelo próprio doente para os outros. É uma barreira em que ele vai diminuir a eliminação de perdigoto no ambiente. Faz sentido. A gente ainda não tem... Hoje eu recebi uma revisão de dados chineses sobre esse uso, tanto na comunidade como em ambientes hospitalares, para a gente tentar entender. É tudo novo, realmente. As investigações de máscaras não traziam essa resposta para a gente. Então, a gente precisa responder essa pergunta. O uso da máscara universal, grande problema. Se eu pudesse, eu adotaria, no sentido de que traz percepção de segurança para a equipe, para o paciente. Eu tenho falado isso já há uma semana. As pessoas vão ao Verde Mar ou à Drogaria Araújo e está todo mundo de face shield e de máscara.
e elas entram no hospital e as pessoas não estão de face shield, não estão de máscara. Isso traz uma percepção de estranhamento. Mas aqui não deveria ser o lugar onde as pessoas deveriam estar usando a máscara o tempo inteiro. Só que a gente não tem máscara para todo mundo o tempo inteiro. Esse é o ponto principal. A gente tem, nesse momento, se nós fôssemos adotar máscara cirúrgica para todo mundo o tempo inteiro no hospital, a gente usaria 2 ou 3 máscaras por dia por cada colaborador, seria em torno de 6.000 máscaras por dia, o que tem sido absolutamente impossível de comprar, de conseguir no mercado. Isso nós nem estamos falando de preço. E aí uma alternativa passa a ser a máscara N95, pela capacidade da gente poder usá-la por mais tempo. Talvez seja nesse cenário que nós devemos caminhar de uso de máscara com toda a orientação para uso adequado e não como um racional de que existe muito risco no tempo inteiro, mas para a percepção do cliente e para a redução eventual desse contato do assintomático. Então, respondendo a sua pergunta, nesse momento no Felício, não usa nada, não precisa usar nada, no máximo a máscara cirúrgica, mas se você checar o meu protocolo lá, o protocolo não dá para usar nada. Cara limpa. Eu tenho circulado de cara limpa no hospital, entro no CTI de cara limpa, as pessoas ficam me olhando meio, tipo, é isso mesmo? Pode? Mas pode, né? Eu não estou tendo contato direto com o paciente. A gente tem que lembrar que a doença é transmitida por gotículas. Se você mantém 2 metros de distância, se você higieniza as mãos frequentemente, isso são ações completamente eficientes para prevenção também. Então, não adianta se agarrar à máscara e a gente vê toda a distorção possível das pessoas pegando na máscara, botando a máscara na testa, no queixo, tira a máscara, bota a máscara, ninguém higieniza as mãos e acha que a máscara é que vai trazer segurança. Não é só isso. A máscara é só uma parte. Tem um monte de estudo que mostra que a máscara talvez aumente o risco por trazer a falsa sensação de segurança, fazendo com que as pessoas levem as mãos à face com mais frequência e deixem de tomar as outras atitudes necessárias. Agora, uma pergunta para o Dr. Antônio Lacerda. A doutora Sinara pergunta se o paciente portador de Crohn, com indicação de biológico, está na crise aguda, o contexto da pandemia influencia na escolha do biológico. Seria mais adequado utilizar biológicos mais seletivos ou anti-TNF? Uma pergunta interessante. Eu acho que suscita muita dúvida, né? A gente tem que tomar um cuidado danado. O paciente já está em uso, como eu disse, de biológico. Eu não entendi, Sinara, se ele vai começar agora o biológico, ele já está em uso? Não ficou claro para mim? Pela pergunta, fala que é um paciente em crise aguda, que vai começar o biológico. Vai começar. Né? Exatamente. Eu acho que no início da terapia biológica, no contexto da pandemia, a gente tem que discutir com o paciente até principalmente a questão da segurança dele, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse possibilidade de dar um anti-TNF, por exemplo, do tipo adalimumab, que a gente, de um modo geral, não vai precisar da tiopurina associada, de um modo geral, e o paciente poderia tomar subcutâneo, para ele seria uma droga ideal, porque ele poderia tomar em casa, não teria que sair para ir até as clínicas. Entretanto, a gente sabe que planos como a Unimed, por exemplo, acabam dando a mesma medicação subcutânea somente nas suas próprias unidades. Então, o paciente tem que sair de casa. Eu acho que o que tem que ser evitado a todo custo, Sinara, é a tiopurina, né? A gente tem que evitar a comboterapia a todo custo. Aí, nesse caso, se o paciente tem condição, ele pode tomar um anti-TNF ou mesmo, eventualmente, ser iniciado uma outra linha de biológico, o próprio vedolizumab ou o sequinumab. Agora, é caso a caso. Eu acho que assim, o ideal é a gente não usar. Mas, muitas vezes, nesse paciente agudo, a gente acaba tendo que usar uma medicação muito pior, que é o corticoide, né? Eu agora mesmo estou com um paciente que foi um dilema terrível. Um paciente que a gente fez uma bolsa ileal nele há 5 anos atrás, em 3 tempos, por causa de uma colite aguda grave. Esse paciente ficou bem 5 anos,
um paciente muito ansioso. No início da pandemia, quando começou esse corre-corre, ele me procurou com diarreia, dor abdominal e com uma artrite aguda, com o joelho direito de todo tamanho. Eu falei, nossa, será que esse doente está tendo alguma coisa agora, justamente nesse momento de pandemia? Não é possível. Aí eu fui, pedi a calprotectina dele, 6.000. Fiz uma enter-UTC, um paciente com uma doença no ilho pré-bolsa ileal. O que eu faço com um paciente desse? Tem que dar corticoide? Como é que eu vou tirar ele da crise? Nesse caso, eu optei por dar corticoide e iniciei o adalimumab para ele, que eu acho que é uma cobertura boa também para o quadro do aparelho locomotor. Mas é difícil, cenário. Eu acho que a gente tem que evitar ao máximo dar imunossupressor em comboterapia para esses pacientes. Lacerda, tem uma outra pergunta aqui do Breno. O paciente bem controlado em comboterapia deve suspender alguma das medicações ou mantém as duas, mantém a azatioprina, suspende a azatioprina? Suspender, se possível, a azatioprina, a tiopurina. Embora a gente não tenha de rotina os testes para saber a relação, para a questão dos níveis séricos do anti-TNF, ou mesmo os anticorpos anti-TNFs, se o paciente estiver bem, eu acho que pode ser suspensa a azatioprina. E lembrar sempre, Breno e colegas, que todos esses pacientes são pacientes de alto risco. Esses pacientes não podem pôr o nariz para fora de casa. Ah, mas eles têm que ir na clínica tomar a medicação. Aí é aquela história, não tem jeito. Tem que ir na clínica, de preferência horário agendado, chegar na clínica, aguardar dentro do carro até a hora que ele vai entrar lá dentro para tomar a sua infusão e, se possível, aquele uso de medicação subcutânea tomar em casa. Para o Lacerda e para o Adelino, pergunta do Dr. Fábio Lopes, se vocês acham que vale a pena fazer o teste rápido nos pacientes que serão submetidos a cirurgias de câncer coloretal. Ô, Fábio, olha, eu acho que assim, isso não está escrito em lugar nenhum, mas a gente, pelo que a gente lê, a gente tem que ler com muito cuidado, né, conforme nos falou muito bem a Isabel. Eu acho que assim, a nossa insegurança e a nossa exposição num momento como esse é brutal. Eu acho que a gente deveria ter a possibilidade de testar todos os pacientes que a gente vai operar. Aquela figura do iceberg, ela fala por si só. A gente, para cada paciente que a gente tem aí diagnosticado, a gente tem pelo menos 10 assintomáticos portadores do vírus, que podem muito bem ser um dos nossos pacientes que a gente vai operar. Então, eu acho que o ideal seria testar todos os pacientes. Em relação ao teste, talvez o Adelino possa me responder melhor. A gente tem a questão aí, o PCR é o mais fidedigno, e inclusive o PCR tem a vantagem que já mostra desde o início a presença do vírus, ao passo que o teste rápido só mostra anticorpo. Então, eu acho que se a gente pega aí uma janela aí, eu não sei, Adelino, você me corrija, talvez aí de 7 dias, a gente pode estar achando que a gente está levando para a mesa um paciente que não tem nada e, na verdade, ele já está infectado e não desenvolveu anticorpo. Então, antes do Adelino responder, deixa eu acrescentar mais uma pitadinha que foi que apareceu aqui nas outras perguntas. E o papel da tomografia de tórax? Aquele paciente que você sabe que vai operar. Isso é um ponto interessante. Tem sido aconselhado a todos os pacientes em pós-operatório que estão evoluindo com febre ou que têm indicação de fazer uma tomografia de abdômen, fazer necessariamente uma tomografia de tórax desses pacientes. O paciente está desenvolvendo febre em pós-operatório, uma febre descontextualizada, sem tomografar o tórax desses pacientes. A gente está fazendo rotina nos nossos casos internados. Agora, em relação ao pré-operatório, eu não vi nada especificamente. A gente tem que lembrar também que a tomografia só vai mostrar os pacientes graves, só vai mostrar para a gente aqueles casos graves de pacientes que já estão fazendo aquelas formas de pneumonia clássica, com imagem de vidro fosco. Então, eu não sei se a tomografia excluiria esses casos, mas eu acho que ela vai deixar passar uma parcela muito maior de pacientes portadores da doença que não desenvolveram ainda um quadro de pneumonia. Bem, é uma boa pergunta essa aí, viu, gente? E não sei se tem muita resposta, mas quais são os pontos que me deixam cauteloso em testar todo mundo? É a janela imunológica e o fato da gente tratar diferente o paciente negativo.
todo paciente é igual o teste rápido para HIV no paciente quando você tem exposição perfluorocortante. Você tem que tratar todo mundo como potencial infectado para fazer seu procedimento, se for o caso. E porque se a gente... A questão da transmissão no paciente assintomático, tudo indica que se ele transmite, ele parece transmitir na fase logo pré-sintoma mesmo, 1, 2 dias antes de ter sintoma. Mas se ele transmite, e a gente tem algumas evidências de que ele transmite, a transmissão é muito menor do que do paciente sintomático. Isso é fato. Então, o risco, a carga viral desse paciente na via aérea é menor e a capacidade de transmitir é menor. Do outro lado, a gente tem uma possibilidade grande de fazer esse falso negativo, mesmo com o PCR. O PCR, na melhor das hipóteses, ele faz uma sensibilidade de 80% no paciente que está sintomático e com a coleta que é de via aérea mais baixa. Então, a coleta de nasofaringe, ela tem uma sensibilidade de 65% durante os sintomas. Então, no paciente pré-sintomático e assintomático, a chance dela vir negativa é alta e isso não exclui a possibilidade do paciente estar nesse período. Então, eu veria esse cenário do teste rápido, desse imunocromatográfico, de avaliação de anticorpo, para a gente começar a rastrear quem já teve. Olha, eu sei que esse cara já teve Covid, eu não sei quando, mas ele desenvolveu anticorpo. Isso vai me deixar de alguma forma mais tranquilo, é um teste de fato que você consegue fazer à beira do leito, e isso poderia trazer alguma tranquilidade nesse manejo. Mas para excluir doença ativa na hora da cirurgia, nós não temos teste para isso ainda. Então, para mim não faz muito sentido. Teste positivo, ok, nós vamos tomar todos os cuidados, mas o negativo não me deixaria tranquilo em não tomar os mesmos cuidados. Então, deixa eu fazer a última pergunta para a doutora Maria Isabel, e aí eu passo a palavra para o Paulo para encerrar. Gente, a discussão foi de alto nível, eu agradeço todos muito. Doutora Maria Isabel, em épocas de tanta desinformação, quais as fontes fidedignas? Porque a gente realmente se vê muito apertado, nós somos formadores de opinião. A gente vê os pacientes voltando até a gente, querendo saber de tudo que se vê, o que é realmente verdadeiro. Como buscar essa informação realmente de qualidade? Certamente não na mídia comum. Essa é a primeira orientação. E, infelizmente, apesar dessa orientação, é o que os pacientes ouvem. Eu vivo isso dentro da minha própria casa, onde o meu pai, que está em isolamento, e a minha mãe em isolamento social, me dão notícias de coisas que eu faço questão de não saber. Então, eu acho que isto é extremamente importante, sabe, assim, em tempos de superinformação, não acreditar em ninguém. Então, em quem acreditar? Olha, é igual quando você vai escolher aquele diapositivo em que eu pus. Quando você vai fazer uma operação, e eu vou usar a operação porque nós somos cirurgiões, qual médico você vai escolher? Existem no mercado, neste momento temos 70 e tantos coloproctologistas nesta videoconferência. Como paciente, qual desses 75 eu vou escolher? Eu mesmo, médica. Como que eu vou decidir? Eu vou decidir baseado em várias informações, é a pergunta que eu fiz. Então, escolha a pessoa de confiança. Se essa é a pessoa de confiança para tratar desde a mais simples enfermidade à mais complexa, ouça, é claro que ela pode errar, mas em meio a tantos achos, a probabilidade dessa pessoa em quem você confia errar menos é muito grande. Para nós, que gostaríamos de fazer uma medicina baseada em evidências, a minha recomendação é: vamos estudar método científico e vamos começar a ler trabalhos com base em perguntas simples relacionadas ao método. Mas nós estamos a viver um momento de pandemia, não dá para fazer estudos clínicos randomizados. Não dá mesmo. Neste momento, não dá para ter os resultados, dá para começar. Mas, por outro lado, os observacionais, e me desculpem o meu já preconceito contra os trabalhos chineses, e isto se deve ao facto de eu, como editora da revista, vivenciar quase que diuturnamente
fraudes vindas da China, não de agora, mas de longos anos. Existem países que são produtores de fraudes, China é um deles, Irã é outro, Rússia é outro. Então, sabendo disso, nós precisamos de conhecer um pouquinho do método científico. E um pouquinho do método científico não é difícil, porque mesmo estudos observacionais, para eu afirmar que a resposta à minha pergunta, e é a pergunta principal, ela tem um poder para dizer que não foi obra do acaso, eu preciso de ter um tamanho de amostra. Então, um estudo bom tem que fazer a pergunta certa e para respondê-la tem que ter um tamanho da amostra. Trabalho que não tem tamanho da amostra, não responda a minha pergunta. Bom, obrigado, Isabel. Eu queria primeiramente, enfim, dizer o quão importante eu acho que é esse tema, o quão atual esse tema, e isso demonstra como tanto de pessoas que estão aí online, da sociedade acompanhando. O tema proposto inicialmente foi do Oranal, e por sugestão do Fábio e aperfeiçoamento do tema com o Lacerda e dos colegas de equipe, a gente conseguiu, enfim, desenvolver essa grade aí. A Cântia e o Bruno compraram essa nossa ideia e eu vejo que foi um grande sucesso. É um tema muito importante, nós temos que estar atento a ele cada vez mais. Nós temos que nos cuidar e cuidar dos nossos residentes. Imagina se todos nós adoecermos ao mesmo tempo, né? Quem que vai cuidar dos nossos pacientes? Então, nós temos que estar atento a essa precaução toda e principalmente a precaução do ponto de vista cirúrgico. Eu gostaria de agradecer a todos aí que participaram, a Isabel, o Lacerda, o Adelino, a nossa residente Thaís, e agradecer a presença de todos aqui nessa reunião nossa e agradecer a Cântia e o Bruno pela oportunidade também. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Parabéns, gente. Boa noite a vocês. Continuem saudáveis. Obrigado, Bruno. Muita saúde para todos. Muito obrigada pela participação. Saúde, pessoal. Saúde. Boa noite, pessoal. Vou encerrar a reunião, tá bom?